Bem, professor Carlos Eduardo falando, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso comentário sobre o que permeou aí o direito do trabalho essa semana, que foi o tema aí atinente facto príncipes, força maior e as rescisões do contrato de trabalho em virtude aí do coronavírus. Muito tem se falado, muitas coisas, mentiras, verdades sido ditas. Porém, uma coisa vem me incomodando bastante, observando ao longo aí de todos os blogs, de todos os Instagrams, todos os comentários. Tem uma coisa que tem me chamado muita atenção. Primeira coisa é o seguinte, hoje as pessoas não conseguem mais se distanciar do seu posicionamento ideológico, não conseguem mais dissociar a ideologia política, né, o seu viés ideológico do seu lado profissional. O lado profissional hoje vem contaminando o lado profissional, o lado ideológico, vem contaminando o lado profissional. Isso é muito ruim. Isso eu vou mesmo escrever em um tópico próprio, fazer um vídeo próprio sobre isso na advocacia, como isso vem atrapalhando muita gente que sai da faculdade já com isso muito forte, muito impregnado, seja para um lado, seja para o outro. Vou tratar desse tema especificamente em um vídeo próprio. Porém, gente, eu sempre falo o seguinte, as pessoas hoje têm uma honestidade intelectual, uma honestidade ideológica, melhor dizendo, que está se sobrepondo ao lado técnico. Então, fala assim, não, por eu ter essa ideologia política, por eu concordar com tal viés político, eu não posso falar isso tecnicamente. Então ela muda o posicionamento técnico dela em virtude do viés ideológico. Então, quando essas coisas têm que ser dissociadas. Isso é um mal que vem afetando diversas profissões no Brasil. Quem me conhece, quem já tem aula comigo há um tempo, quem me acompanha, sabe que eu tento dissociar isso ao máximo ser técnico, levar a parte mais isenta e técnica possível. Claro que ideologia todos nós temos, eu tenho a minha, você em caso tem a sua, porém em determinados momentos a gente tem que tratar aquilo de forma técnica, não é verdade? E é isso que vem faltando em determinados posicionamentos. Por que estou falando isso? Porque eu vejo muita gente que não quer concordar ou discordar do posicionamento do governo, seja ele o governo federal, estadual ou municipal, e arruma meios e teses para elas se coadunarem com o seu viés ideológico. Então, não é mais a coisa técnica como é e ideológica o que você acha. Então, as pessoas estão confundindo isso. Então, estão se criando teses e coisas que nunca foram ventiladas até no direito. Nessa parte de factum principis, por exemplo, para as pessoas não concordarem com o governo ou logo concordarem. Eu acho que não é isso. Não me interessa o governo. Tento analisar a coisa como o direito do trabalho como a técnica manda. E isso tem faltado bastante. Isso dificulta porque o leitor quer chegar, não quer só a sua opinião. Você pode dar a sua opinião no final, mas tenta embasá-la de uma maneira mais técnica e isenta possível, né? Então, o que nós temos tratando desse tópico? Falando um pouquinho disso, esse contexto que eu estou dizendo. Força maior, tá? Vamos lá, vamos conceituar o que seja força maior. Força maior nada mais é do que quando aquele contrato termina por um motivo alheio aí à vontade do empregador ou que ele de maneira alguma tenha concorrido para o fato. Vamos ler o caput do artigo 501 que vai dizer para a gente. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente, tá? Ou seja, de nenhuma forma ele pode ter concorrido para, por exemplo, a extinção
daquele ou para aquele acontecimento que venha a decorrer a extinção da empresa. O coronavírus ele é um fato de força maior? Tenham em mente a seguinte coisa: força maior é um gênero, do qual o fato príncipe, ele é o fato do príncipe, vai ser uma espécie, tá? Então, não percam esse conceito jamais. Então, o que nós temos aqui? Força maior. Imagine, vou dar um exemplo. Vamos imaginar um exemplo de um desabastecimento de água em determinada localidade da empresa, interrupção do fornecimento de energia elétrica para uma empresa que interrompa aquela atividade por determinado tempo, que possa levá-la à extinção de determinados contratos ou ao encerramento daquela atividade. Tá? Esse tipo de situação é uma situação alheia à vontade do empregador. Um exemplo talvez que fique mais claro: fogo. Não, vamos supor que você tem uma loja de rua e teve um curto-circuito, pegou fogo lá no poste aí da esquina e que veio lambendo tudo e pegou o seu estabelecimento, o seu comércio todo, do dia para a noite, pegou fogo. Vamos supor também que você não tinha seguro. E aí? Acabou o seu empreendimento, se fosse a sua padaria ou o que fosse uma loja qualquer. Acabou, não é? Então isso é um acontecimento, uma força maior. O empregador não concorreu por esse fato. Não vamos tratar aqui da culpa, se ele tinha previsibilidade, se estava tudo certo, laudo dos bombeiros. Não vamos tratar de culpa ou de responsabilidade civil aqui. Vamos tratar apenas do fato externo que tenha ocorrido por fogo. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Saara, né? Para quem não sabe, é tipo o Mercadão 25 de março em São Paulo. Há um tempo atrás pegou fogo em algumas lojas do Saara. Aqui em Copacabana, por exemplo, há uns anos atrás, uma loja de brinquedos também, em pleno uma das avenidas mais movimentadas aqui de Copacabana, também pegou fogo. Vamos supor que tivesse acabado aquela atividade. Isso é um caso de força maior. Isso é força maior. Aquela atividade, aquele contrato, terminar por uma ocorrência totalmente externa, aí que não tem nenhuma ingerência no empregador. Tá? Esse é um ponto. Ok? Ponto número 2. O ponto número 2 vai tratar do fato príncipe. O fato do príncipe, factum principis, no latim, vai dizer pra gente, lá no famoso 486, que vem sendo muito discutido, que eu faço questão de ler para vocês da seguinte forma: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, de uma leitura simples do caput, nós temos que o fato do príncipe, aquela atividade que você estava exercendo, vamos continuar no mesmo exemplo aí do comércio, da sua padaria, aquela padaria está lá e por um ato da autoridade, seja ela da autoridade pública, seja ela federal, estadual ou municipal, manda fechar aquele seu estabelecimento, tá? Ou se for desapropriar, né? Por exemplo, esse 486 é muito usado na parte também de desapropriação. Mas vamos supor que, em virtude aí do coronavírus, a autoridade manda fechar aquele estabelecimento. É aqui o próprio caput do 486. É uma paralisação temporária ou definitiva do trabalho. No momento ela vem sendo uma paralisação temporária, que é motivada, aquela paralisação é motivada por um ato da autoridade pública que mandou fechar aquela atividade por determinado período de tempo. Isso é o fato do príncipe. A atividade se encerra, ou a atividade termina, ou ela fica paralisada em virtude de um ato de uma autoridade administrativa, tá? De um ato, melhor dizendo, administrativo, federal, estadual ou municipal. Então, se caracteriza sim como um facto príncipes, a ordem do prefeito ou do governador que manda
fechar aquele estabelecimento. Ah, mas o coronavírus é um motivo de força maior. Sim, o factum principis está abarcado dentro da força maior. A gente não pode esquecer isso. Força maior é gênero. Factum principis é espécie desse gênero. Então, factum principis é uma espécie do gênero força maior. Então, óbvio que o coronavírus ele acaba sendo uma força maior, sem dúvida, tá? Porém, a gente não pode esquecer, e acho que a gente tem que falar a verdade. Tem muita gente que está falando o que muita gente quer ouvir. Mas a verdade, gente, é que por si só, tá? Falando de uma maneira mais fria possível, mas no momento que a gente às vezes tem que ser racional, o vírus, não sou médico, por si só ele não encerra a atividade. Tanto é que diversas empresas ainda estão trabalhando, mesmo que remotamente. Compreendeu? Muitas empresas estão trabalhando, mesmo que remotamente. O vírus ele não encerrou aquela atividade. O que está se discutindo não é a questão do vírus. O que está se discutindo é que, em virtude de decretos ou de atos da administração pública, aquelas atividades, aqueles comércios estejam sendo fechados. E esses comércios fechados não vão ter receita e vão dispensar os seus empregados e vão encerrar as atividades. Se isso decorre do fato do príncipe, de quem é essa responsabilidade? Quem vai pagar essas verbas rescisórias? E aí o que vem muita discussão em cima disso. Porque o vírus por si só, ele não é causa só de força maior. O vírus por si só, ele não encerra o contrato. Não é o que a gente está discutindo hoje no Brasil, a grande discussão e a grande polarização, mais uma, né, que a gente tem no Brasil hoje, é se o isolamento vai ser vertical, isolamento horizontal, se continua correto, essa parte toda não, mas isso é uma discussão também que passa muito pela política, que eu não quero tratar no momento aqui, eu quero tratar da técnica do factum principis. E a técnica diz isso pra gente. Agora, quem paga essas verbas rescisórias? Veja, o 486 fala pra gente de indenização, ou seja, o Estado, tá, o ente federativo que deu causa ao encerramento daquela atividade, por exemplo, que mandou fechar, que aquela atividade fechou, que aquele contrato de trabalho tenha sido encerrado, que vai pagar indenização. Então, essa indenização a gente monta aí, pelo menos lá, que seria aquela multa compensatória, né? Aviso prévio, olha aí. Isso que são meia-noite, exatamente meia-noite, eu moro em frente ao hospital. Mas as pessoas, mesmo em quarentena, esses doentes mentais continuam passando moto, fazendo esse barulho. E olha que eu moro alto, mas tudo bem. Então vamos lá. O que nós temos? Um aviso prévio, a gente tem quase que um consenso de que ele não é devido no factum principis. Há divergências. Quem fala de uma maneira imperativa, impositiva, que é isso no factum principis, as verbas rescisórias são essas, quem paga é fulano, não está sendo 100% correto, tá? Porque nós temos grande divergência, é isso que eu quero tratar aqui com vocês. Então não existe uma verdade universal em cima disso, como nem tudo no direito há, mas há grande divergência, tá? Sobre um aviso prévio, tá? Mas aviso prévio, mas aí entende-se que ele não seja devido. Há quem defenda, inclusive, que Arnaldo Susequinde, que é um dos maiores nomes do direito do trabalho, em sua obra, defendia até além que quem deveria pagar o factum principis, as verbas de natureza salarial e indenizatórias, quem tinha que pagar tudo, era a administração pública. Mas hoje entende-se que somente essa parte da indenização que ficará a cargo, parte indenizatória, que vai ficar a cargo do governo, do ente responsável que decretou aquele encerramento daquela atividade, tá? E as demais verbas que seriam pagas aí pelo empregador, porque há uma outra corrente que entenda como o empregador tem autoridade
né, ele tem os riscos daquela atividade econômica. Esse é o princípio da alteridade. E pegar fogo, força maior, acontecer, isso inevitar faz parte dos riscos de você ter um comércio, dos riscos da atividade econômica. Há essa teoria também. Porém, hoje, o que a gente fica é que o ente federativo, ele vai concorrer, ele tem que pagar a parte indenizatória, tá bom? E as outras verbas continuam aí, segundo o entendimento, acredito que ainda majoritário, mesmo com algumas divergências, a cargo do empregador. Agora, para mim, tá, agora a parte pessoal, expliquei um pouco a técnica de uma maneira bem rápida, né, para vocês, é fato príncipe. Acho que quando decorre o fechamento daquele estabelecimento, tá, por um ato da autoridade administrativa pública, da administração pública federal, estadual ou municipal, quando decorre a paralisação da atividade por um ato federal, estadual, municipal, é um fato príncipe, sem dúvida alguma. Acho que não tem como caracterizar muito isso. Acho que é uma forçação de barra caracterizar isso como, sinceramente, como força maior, tá? Somente como força maior. Não esqueçam, o fato príncipe é uma espécie do gênero força maior, tá? Não se esqueçam disso, tá bom? Nunca se esqueçam disso. E conforme eu li para vocês aqui, eu dei o exemplo até do fogo, da energia elétrica. Então, se você tem a sua loja lá, pegou fogo. Você acordou lá, o fogo lambeu tudo. Isso é uma força maior. Ou, a gente que vê muito isso acontecendo no Brasil, enchente. A sua loja foi inundada. Inundada, você perdeu todos os equipamentos. É uma força maior, tá? Agora, quando a administração pública manda você fechar o estabelecimento temporariamente e você encerra aquele contrato de trabalho por isso, é o quê? Fica a pergunta aí para você, para ver aí a sua opinião. Muitos contratos de trabalho já têm sido encerrados, pelo que eu fico sabendo por empresas. Eu advogo bastante também para empresas e empregados, é bem 50-50, é bem 50-50. Então eu estou dos dois lados, ouço bem sempre os dois lados. Tem muitas empresas que já estão encerrando o contrato de trabalho e a parte indenizatória falaram que não vão pagar, que vão para ficar a cargo do governo responsável. Essa dúvida é muito ruim, porque essa insegurança jurídica é muito ruim. Acho que leva aí a grande judicialização dos casos. O empregado não vai receber, fica sem dinheiro num momento de grande crise. Quer dizer, pior, é ruim para todo mundo. E eu acho que a hora da justiça como um todo, eu acho um absurdo do absurdo, como advogado trabalhista que sou, autor de obra jurídica que sou, professor de direito, eu acho que é muito ruim. Nós temos uma justiça que fala muito pela segurança jurídica, mas pouco faz pela segurança jurídica. O que a gente menos tem no direito, na nossa justiça, nós que somos advogados militantes, é a segurança jurídica. É inacreditável você, como eu já tive casos, de você entrar com 3 ações, com 3 assuntos, tudo igual, e você ter 3 decisões diferentes. É inacreditável. Lógico, a gente sempre fala que cada caso é um caso. Tudo bem, mas nesse caso eram 3 casos iguais. 3 pessoas que entraram no mesmo dia, saíram no mesmo dia, tudo igual. Trabalharam no mesmo lugar, você ter 3 decisões diferentes. A gente não pode ficar na justiça a cargo de caiu na vara tal, graças a Deus, aquele juiz é pró-empresa, aquele juiz é pró-empregado, é pró-empregador. Não existe isso, tal turma. O direito, numa visão linda minha, puritana, eu diria, tem que ser técnico, tem que ser isento, né? E isso é muito difícil. E eu acho que, na verdade, hoje,
isso vai ficar muito aberto até que esses casos sejam levados ao judiciário, até que se tenha uma definição, né, sobre esses temas e responsabilidade. O que não pode é a gente ficar julgando e dando opiniões de acordo com o nosso posicionamento ideológico. Acho que isso contamina, é ruim para quem quer aprender. Eu fico imaginando o empregado que procura opiniões de professores, alunos que querem ouvir seus professores, e vem uma contaminação ideológica muito forte, né? Eu acho isso realmente muito, muito ruim. Né? Não, eu não posso ter determinada opinião porque aí eu vou a favor do presidente e eu odeio o presidente. Não pode, então eu tenho que ter outra opinião. E vice-versa. Não, eu tenho logo que concordar com ele, pelo amor de Deus, eu adoro ele. Tem que concordar com ele. Botar uma teoria para concordar com ele. Isso não, acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que isso vem prejudicando muitas e muitas profissões. Então, gente, de uma maneira técnica, eu tento, nesses 21 minutos que nós estamos juntos, tentando dizer para você por que eu entendo como fato príncipe. Tá? Para mim, para falar a verdade, não tem nenhuma dúvida, né? Não tem nenhuma discussão. Acho que estão inventando aí pelo novo. E outro detalhe também, né? Já que a gente está aqui no bate-papo, a quantidade de gente surgindo falando de direito do trabalho também não tá brincadeira. Eu vejo aí umas enganações, eu vejo muita gente que nunca deu uma aula disso, que nem advoga disso, mas quer pegar carona no corona, né? Quer pegar carona no corona. Isso é muito complicado, muito complicado. Então, cuidado, você aluno aí, você que também quer uma outra opinião, meus amigos, ouçam sempre, leiam sempre, muito. Então, eu, quando estava saindo da faculdade, quase 10 anos atrás, o professor sempre dizia isso, né, para mim, mentira, desde a minha época de colégio, lá se vão mais de 15 anos, nunca leia só um, leia sempre os dois lados. E nós que estamos no meio jurídico, temos que ter os dois lados, sempre. Mas hoje, repito, em virtude dessa contaminação ideológica, nós estamos em momentos difíceis de se aprender. Então, muito cuidado, leiam sempre, fiquem sempre assim, o máximo possível de professores, de pessoas, e se aprofundem na temática. Vão a fundo, vão pesquisar decisões, vão ler as doutrinas clássicas, vamos ver a jurisprudência, para você formar a sua opinião. Eu lembro, falando aqui ainda só para terminar, na época da reforma, né, muita gente falando muita coisa. Na época, eu comprei uns quase 6 livros, muitos a favor, muitos contra, né? Li todos para formar a minha opinião. Não queria que a minha opinião viesse viciada, né? Assim, né? Então, li uma coisa, li outra para formar o que de fato eu achava. Então, acho que isso é muito importante para nós, operadores do direito. E na temática de hoje, sobre esse tópico, minha opinião, sim, de que é fato do príncipe, sem dúvida alguma. Para mim não tem nem discussão. Para mim, isso, se você perguntar a um aluno, botar essa pergunta na faculdade, na prova, na OAB ou em qualquer coisa, pergunta facílima resposta. Para mim não tem nenhuma discussão. Para mim estão inventando pelo em ovo, para ter debate, para ter exibição, mas não posso também, né, os alunos também perguntam, me furtar de dar o meu entendimento sobre a matéria, que é sim, fato príncipe. Vou ler só mais uma vez para vocês, para a gente ficar aqui bem claro. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal.
que é o que ocorre. Eu acho que inventar muita coisa além disso é fugir até do que está na lei. Claro que nós temos os requisitos, né, do fato príncipe, mas esses mesmos requisitos são cumpridos, uma coisa totalmente alheia à vontade do empregador, decorre da autoridade pública. Eu acho que isso aí, sem dúvida alguma, tá? Mas o mais divergente aí, sem dúvida, é a questão das verbas rescisórias. A indenização, sim, a cargo do ente que proferiu o ato coercitivo, podemos dizer assim, tá? Sem dúvida alguma. E o entendimento é que fique aí as demais responsabilidades pelo empregador, tá? É o que muitos defendem. Porém, nós temos até na doutrina clássica Arnaldo Susequinde, que defendia até que a administração pública deveria pagar tudo, né? Deveria pagar tudo. E há entendimento também de quem defenda a responsabilidade solidária também da administração pública em todos esses casos, né, do fato príncipe, que seja uma responsabilidade solidária do ente público nas verbas rescisórias também. Tá bom? Então, gente, a gente vai terminando um pouco por aqui. Se você tiver alguma pergunta ou alguma coisa que a gente aqui venha esquecer de comentar, de falar, eu venho nos comentários abaixo, lá no blog, umavagueminha.com.br, lá no Instagram, qualquer lugar. É só você mandar sua pergunta que eu vou ter o maior prazer da gente bater um papo sobre isso, tá bom? Então, um beijo em todos, um forte abraço, boa noite aí pra vocês, ou bom dia, né? Provavelmente quando vocês estiverem me assistindo, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.